Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, eu espero que você esteja bem e nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Eu estou desde ontem com essa palavra do céu e muito assim incomodada para vir aqui compartilhar, porque eu creio que essa palavra tem endereço certo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, essa palavra é uma palavra revelada, viu? E eu tô desde ontem com essa palavra e eu falei, Senhor, amanhã eu vou entregar essa revelação da tua palavra para os teus filhos e as tuas filhas que estão lá do outro lado me assistindo e ouvindo, né, Deus falar. E eu quero aqui, irmãs, ler juntamente com todos vocês Atos 27, o versículo 23, que diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esse texto aqui de Atos, capítulo 27, ele vai falar acerca de Paulo. Paulo foi um homem de uma significância muito grande. Paulo, que não era Paulo, era Saulo, ele era perseguidor e ele já era um homem de posição, porém Deus o visitou, o libertou e através dele fez um grande feito, tal que os escritos dele aqui, sob a inspiração divina, chegou até nós. Um homem com uma envergadura espiritual muito grande. E Paulo aqui, ele precisava fazer uma viagem, porque Deus apareceu para ele, isso em Atos 23, o verso 11, o Senhor vai aparecer para ele e vai falar assim: Paulo, é o seguinte, assim como eu fui contigo, coragem, você falou de mim em Jerusalém e eu quero que você fale de mim em Roma, vou eu te levar para Roma. E Deus, ele sempre nos revela, né? Então aqui Paulo, ele vai para a Itália, ele vai ser, antes de chegar em Roma, ele vai passar primeiro pela Itália. E a Bíblia diz que ele estava indo para a Itália, ele juntamente com alguns presos. Paulo aqui já estava preso. Ele já havia escrito um grande compilado de materiais sagrados devido à sua inspiração divina e ele já havia escrito muitas cartas e ele estava preso. Possivelmente aqui, algum tempo depois, ele morreu mesmo, né? Ele mataram. Mas essa experiência aqui aconteceu antes dele chegar em Roma. E o texto sagrado vai dizer, e eu quero aqui até também falar algo, que uma boa parte dos livros, né, por exemplo, os Filipenses e outros que ele escreveu, irmãs, uma boa parte ele escreveu preso. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então aqui ele estava indo para a Itália. Então era necessário fazer uma viagem, e essa viagem era de barco. Era uma embarcação muito grande. Então ele precisava fazer uma viagem e o texto sagrado vai dizer
que havia ali um centurião chamado Júlio, do império, da corte imperial. Alguém me pergunta assim, Marca, o que é um centurião? Um centurião é uma pessoa responsável para cuidar de 100 vidas, né? Centurião, uma centúria, 100 pessoas cuidava, tinha ali sob seus cuidados 100 pessoas. Então, essa era a atribuição de um centurião. E Paulo aqui, ele iria fazer uma viagem, um navio adramitino, que estava indo para costear a Ásia, e ele, juntamente com alguns presos, iam para a Itália antes de chegar em Roma, como eu havia falado anteriormente. O fato é que eu quero dizer aqui para você, nesse vídeo que está aí do outro lado, é que tem algo que está vindo por aí. Existe algo que está para acontecer na sua vida. Há uma situação, há um cenário que você irá enfrentar, que de acordo aqui com essa palavra, Deus vai revelando e vai falando, meu Deus, aquilo que irá acontecer. Há um cenário. Paulo, ele iria participar de um cenário. Paulo, na direção de Deus, porque havia uma promessa, uma palavra de Deus, e Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia, mas ela prospera naquilo que lhe apraz. Paulo iria enfrentar um grande desafio, um desafio este no qual Deus iria honrá-lo. E as pessoas que estão aqui nesse vídeo, irmãs e irmãos, existe algo que estará acontecendo aí, mas como eu havia falado, no desenrolar desse vídeo eu vou falar aquilo que Deus ministrou no meu coração, irmãs. E esse algo que está para acontecer, aleluia, é para que o nome do Senhor ele seja glorificado na tua vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Havia aqui nesse contexto, irmãs e irmãos, uma embarcação, um meio, um veículo que iria acontecer esse desenrolar desses acontecimentos. O texto vai dizer no verso 9 que depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, existem alguns perigos nessa situação, nesse novo cenário que você irá se encontrar. Há alguns perigos, porque o texto vai dizer que a navegação tornou-se perigosa, tá no texto, irmãs. E já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Mães, Paulo, ele era um homem de oração, era um homem de jejum. E sabe o que Deus está falando aqui comigo e contigo? Que esse vídeo ele tem endereço certo. Você que está aí do outro lado. Você é um homem e você é uma mulher de Deus. E nós precisamos estar revestidos para aquilo que já está se apontando, porque Deus está falando aqui na palavra, irmãs. Paulo, ele jejuava, tendo passado o dia do jejum. Ele jejuava, ele era um homem de oração. Tristemente, irmãs, tem pessoas que só deixam para jejuar e orar em cima da hora. Aí às vezes não dá nem tempo. Porque quando nós oramos e buscamos ao Senhor, no mundo espiritual, aquilo se reverbera. Você envia o pedido, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, ele traduz
ele leva as petições, Deus atende, assina, carimba e decreta, e o anjo traz de volta. E isso às vezes, irmãs, demora um tempinho, por isso nós precisamos ter reserva, tá com a nossa lamparina cheia. Na hora que está acontecendo o negócio, ai meu Deus, aí se desespera. Não, irmãs, precisamos ter vida com Deus todos os dias, diariamente, para você ter autoridade no mundo espiritual, para que o mundo das trevas reconheça a sua autoridade da sua vida com Deus no secreto. Tendo passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo. Então, não está acontecendo nada, mas você está jejuando, já está pressentindo algo. Está pressentindo algo. Está pressentindo algo. Então, e às vezes Deus está falando, tá tudo bem, irmã Raquel, tá tudo bem, eu tô com dinheiro, graças a Deus, né? O meu marido tá bem de saúde, minhas crianças estão bem de saúde, minha casa tá bem de saúde. Então, você olha assim, aparentemente tá tudo bem, mas, irmãs, existe um algo aí que já está despontando, desapontando, e Deus está falando, jejue, minha filha, meu filho. Busque, ore, interceda. Tendo jejuado Paulo, ele vai dizer, senhores, olha aqui, quem era Paulo? Nada de importante aqui, porque ele já era preso. Ele vai falar, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Olha o que o homem de Deus vai falar. Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele está falando aqui. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Paulo estava ali falando, alertando. Paulo aqui, ele estava na condição de preso. E você está aí nessa situação, você falou, você alertou, você disse, você na condição de mulher, dona de casa, esposa, né, ali, ou até no ministério que você exerce. Gente, eu tô sentindo que tá acontecendo isso, Deus me falou, tô sentindo não, Deus me falou. Que a fé, Deus não age na emoção. Ele falou aqui, ó, a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Você já falou, você já alertou, você já disse, você está falando. Gente, vocês tomam uma posição. Olha a vida de vocês. E você está aí falando, você fala, você está avisando, você está avisando. E ali, irmãs, é muito ruim quando nós falamos e às vezes não há um crédito. Paulo aqui não teve crédito, ele não teve credibilidade. Normalmente, tem pessoas, não são todas, eu não quero generalizar, que só dão crédito, dão credibilidade quando é uma pessoa imbuída de status e de poder daqui da terra. Aquela pessoa que tem credenciais, aquela pessoa que tem uma patente alta, aquela pessoa que tem um recurso financeiro, uma pessoa de status e de posição social. E sobretudo, irmãs e irmãos, seja em diversos contextos, inclusive familiares, certamente familiares. Porque isso aqui, irmãs, está acontecendo e vai acontecer no contexto das famílias, de vidas que estão aqui me ouvindo. E às vezes uma dona de casa, você que é dona de casa, faz aí o teu arroz, o teu feijão, né? É uma pessoa simples, humanamente falando, simples.
aqui para os homens da terra, mas é valente e poderosa em Deus. Valente e poderosa em Deus. Michael, valente e poderosa em Deus. Eles não sabiam que Paulo era valente e poderoso em Deus, de envergadura espiritual, irmãs. Aleluia, eles não sabiam. A maior autoridade, aleluia, é a autoridade, meu Deus, do céu. Jesus vai dizer, eis que vos dou poder. Mãe, sabe o que é você levantar sua mão direita e decretar algo e aquilo acontecer? Isso é autoridade e poder. Sabe o que é você orar por uma cura e a pessoa ser curada? Isso é autoridade e poder do céu, irmãs. Então eu estou falando aqui, em nome de Jesus, para mulheres e homens, que é servo e serva do Senhor, simples. Você pega a sua Bíblia, você está dentro da sua casa, vai para os cultos na igreja, vai e volta, às vezes é uma igreja simples, você vai até de chinelinho de dedo. E dentro da sua casa você não está tendo voz, que você já falou. Eu sinto Deus aqui, irmãs. Eu sei que essa palavra aqui, irmãs, tem endereço certo. Deus está aqui. E ao mesmo tempo que eu estou falando, irmãs, eu estou vendo mulheres aqui simples, de lenço na cabeça, que já falou com o povo. E o povo não deu crédito. Paulo falou aqui e o povo não deu crédito. Porque Paulo era o quê? Era um prisioneiro. Olha o que vai acontecer. Paulo vai falar, mas o centurião não dava crédito. Ele dava crédito somente ao piloto e ao mestre do navio. E aqui, irmãs, ele vai dizer, não sendo o próprio porto para invernar, a maioria deles era de opinião. O povo que está com você tem opinião própria. É o que pensa, é o que acha, os donos da razão. É o que está falando aqui, mas aqui, ó. A maioria deles era de opinião. Irmãs, eu tenho aprendido aqui uma coisa. Nós não somos obrigadas a concordar com tudo não, viu? Mas nós precisamos fazer como Maria. Com tudo na vida. Às vezes é algo que você não concorda, irmãs. Às vezes manifestações do Espírito Santo. Movimentos, digamos assim, né? Manifestações não, é movimentos do Espírito Santo. Existem coisas, irmãs, que a gente precisa nem expressar opinião, irmãs. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. E esse povo aqui, irmãs, desdenharam da opinião de Paulo e eram de opinião própria. Ou seja, ele não sabe de nada, é a gente que sabe. E tá falando aqui, ó, no versículo 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram cocheando mais perto da ilha Creta. Essa ilha Creta tem um globo aqui, irmãs. Ela tá aqui, ó, ilha Creta. E a Bíblia aqui vai dizer, amada igreja, tô vendo aqui, ó, Malta, Creta aqui, ó. Fica próximo de Atenas, lá na Grécia. Tá aqui, irmãs. Então, ó, eles estão falando aqui, ó, cochearam mais perto da ilha Creta. Aí, no 15, irmãs, eles desdenharam, ancoraram, tá tudo certo.
aparentemente tá tudo certo para eles. Pessoas que estão aí perto, que essa palavra aqui não é para quem está longe de você, não é para quem está perto, que desdenharam do aviso de Deus, que Deus te usou para falar. Olha aqui, irmãs, o que aconteceu. Entretanto, não muito tempo. Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Não muito tempo depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Mas quem é que pode com a força da natureza? Fala para mim. Quem é que pode, irmãs? Aqui no Brasil, teve algo aí que aconteceu lá no sul. Quem é que pode, irmãs? Contra a força da natureza. E Deus, aí lá naquele mar, né? Os discípulos vão falar, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o poder de Deus, Jó 37, vai falar que pelo sopro de Deus se faz a geada e pelas largas águas se congelam. Depois você lê lá as maravilhas de Deus. Deus dá um sopro, mas acontece uma tragédia. Uma tragédia devido aos pecados, ao pecado. E levantou ali mais um tufão. Há uma adversidade que irá acontecer, um grande desafio em um cenário onde você está inserida, mas aquieta teu coração. Não te deram ouvido, não queriam ouvir o que você falou, a mensagem de Deus. Não é o recado não, irmãs, porque Deus não é menino de recado não, Deus é Deus, Deus transmite a mensagem. É igual tem gente que fala assim, eu vou ler aqui uma palavrinha. Não, irmãs, Deus não é Deus de palavrinha não, Deus é Deus de palavra, irmãs. É certos modismos que se deixar a gente não filtra e começa a reproduzir isso, irmãs. Então você transmitiu uma mensagem e ninguém deu crédito. Deus foi lá e providenciou, liberou um tufão. Está escrito aqui. Há algo que irá acontecer, não muito tempo, porque isso aqui aconteceu, irmãs, não muito tempo depois. Eu não estou aqui profetizando tragédia, nada disso não, irmãs. É o que a palavra de Deus está falando aqui, não muito tempo. Mas aguarda aí, que Deus vai te honrar. Olha o que vai acontecer. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, você vai ver que o vento vai soprar. E o navio, meu Deus, vai ser arrastado com força. Mas, o que é um navio, irmãs? É a vida humana. É quando você perde o controle das coisas. Quando Deus permite uma eventualidade na vida de pessoas para ele entender e ela entender que não é nada sem Deus. É um momento como alguns meses atrás eu presenciei. Eu fui no hospital visitar uma pessoa que foi arrastado com violência. E essa pessoa virou para mim e falou assim, Raquel, o que eu fiz para acontecer isso? Irmãs, foi um arrasto assim, que eu não sei nem o que dizer, mas foi um arrasto de violência. Tá falando aqui, ó, sem poder resistir. Não tem como resistir.
Não tem como resistir. Eu fui lá no hospital que Deus falou, vai. E a pessoa virou para mim e falou, Raquel, irmã Raquel, não sei o que eu fiz para estar aqui nessa situação. É um arrasto de violência. Tá falando aqui, ó. Sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e fomos deixando levar. O que a pessoa vai fazer? Vai fazer nada. Se entrega, porque o vento é maior. Mas com violência. E detalhe, da permissão de Deus. Deus que permitiu isso aqui, ó. E Deus vai permitir. Deus vai permitir. Mas, Raquel, o que eu vou fazer? Você vai ficar na posição que você está, de homem e de mulher de Deus. Se revista de jejum, de oração. Porque vai ser algo, aleluia, que vai abalar as estruturas. Aí ele fala aqui, ó, vai ser algo que é necessário, irmãs, você ter o governo do Espírito para não se desesperar. Deus está aqui, irmãs, para não se desesperar. Aí, olha o que a palavra de Deus fala, irmãs. Fala aqui, ó. Açoitados severamente pela tormenta. Mães, desce na olaria. Faça aí um propósito com Deus. Jejue até meio-dia. 3 dias, uma semana. Eu não sei o que Deus ministrar aí no teu coração. Passa a orar meia hora, 1 hora por dia. Porque o que vai vir é algo sério. Em alguma situação aí, irmãs. Alguma situação aí. Tá falando aqui, ó. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E ao longo desse processo, irmãs, é necessário retirar coisas. Retirar coisas. Retirar mágoas. Retirar essas afrontas que você passou, ou quem sabe esteja passando. Retirar tristezas, lembranças. Assim como eles aliviaram o navio, aleluia, eles tiraram coisas. E quantas coisas da nossa vida precisam ser retiradas, irmãs? Eu estou falando aqui no campo de sentimentos, né? De emoções, do barco. Mas pode ser também coisas materiais. Você precisa tirar da tua casa para respirar melhor tua casa. Aquilo tudo entulhado está trazendo peso. Tudo entulhado, não usa. Tira isso. Joga fora. Coloca lá fora pro lixeiro levar. Dá para alguém. Tem ninguém para dar. Deixa lá no portão que alguém vai carregar. Faz uma oração se despedindo do objeto. Você foi bênção para mim até agora, agora você vai ser bênção na vida de outra pessoa e põe lá o objeto. Faz assim, Marcão, faz assim. Toda a energia desse objeto eu te desligo. É para orar assim, eu desligo toda a minha energia que ficou. Copo, você foi uma bênção na minha vida, agora você vai ser bênção na vida de outra pessoa. Bota lá no portão. Que alguém vai levar, ou liga para alguém, ou dá na assistência social da tua igreja. Tira do navio. Mães, olha aqui. Olha, eles tiraram e não aparecendo
Havia já alguns dias que nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. Não vai ser fácil, não. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Não quiseram ouvir Paulo. Paulo falou. Paulo avisou. Você falou. Você avisou. Você disse. Desdenharam da tua palavra. Desdenharam do que Deus te usou para entregar, para falar. Vai ter situação. Vai ter situação tão severa que a esperança de salvamento, de vida, irão se esgotar. Irão se esgotar da vida dessas pessoas. Tá aqui, ó. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Dissipou. Olha o que o texto fala. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Estavam fracos. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: se tem algo em mais que eu amo em Deus, é que Ele sabe trabalhar no barro, na autossuficiência. Deus é o olheiro e nós somos o barro. E nós, seres humanos, eu não vou falar dos outros não, nós somos difíceis e resistentes quando na carne, porque quando guiados pelo Espírito, nós cedemos fácil. Somos flexíveis no Espírito e já entendemos a lição e falamos: Senhor, tá certo. Se é para eu descer aqui, eu vou descer aqui. Me ajuda a cumprir. Senhor, o quê? É para eu fazer? Eu não vou questionar, vou lá e vou fazer. É assim, mães. Agora, quando a pessoa está na carne, Deus precisa usar de força. Deus precisa ter um particular. Que Deus está falando. E Deus é especialista. Não quiseram ouvir a voz de Deus. Deus permitiu. Mas nós lemos aqui, o barco foi açoitado. Teve aqui, irmãs, situações horripilantes. Que a esperança de salvamento daquele povo se esvaiu. Depois que abate bem, depois que desce bem, depois que reconheceu que não eram nada, depois que eles reconheceram que eles estavam alheios, agora Paulo vai falar. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: olha aí, tá chegando aí um momento que Deus vai te honrar. Tá chegando aí um momento que terão que te ouvir. Tá chegando um momento que você irá ser levantado e levantada por Deus, e o que você falar vai ter crédito na terra. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, depois que eles abaixaram bem: senhores,
Na verdade, era preciso terem me atendido. Agora quem vai falar? O prisioneiro. Cadê os? Não, a gente que sabe. Não é assim, amada igreja? Dá ideia não. Aí sai. É assim, irmã Raquel? Você vai falar aí. Coloca aqui no comentário se essa palavra tem endereço certo. Mães, ó, eu fico ligada com Deus. Isso aqui eu não inventei não, Deus que mandou vir aqui. Raquel, o vento, Euraquilão, Raquel. Mães, e eu, né, faço uma coisa, faço o Euraquilão, Raquel, o Euraquilão, o vento. Paulo, fala, Raquel, fala. E tô eu aqui cumprindo o ídolo do Senhor. E essa palavra é para você que está aqui até o final. E vocês me perdoem, mães, porque os vídeos têm ficado muito longos. Mas eu fico assim, Senhor, eu tenho que entregar a mensagem toda que o Senhor me der. Eu não posso ficar, irmãs, retendo. Eu já retive demais na minha vida. E eu não posso mais reter. Não posso mais reter. Não posso. E aqui, irmãs, ele agora se levanta. Olha, pessoal, Paulo, na verdade, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Com autoridade. Para evitar esse dano e essa perda. Vai chegar um momento que você vai falar. Ó, Deus já está te avisando antes de tudo que irá acontecer. Deus já está te avisando antes. Deus já está te avisando antes. Essa palavra aqui, irmãs, quem vai assistir esse vídeo é porque essa palavra é para essa pessoa. Deus já está te avisando antes o que vai acontecer. Ó, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho. Vai chegar o momento e todos vão te ouvir. Olha aqui como ouviram Paulo. Vos aconselho, bom ânimo. Olha, além de terem desdenhado de você, não ter te descredibilizado, aí depois Deus te levanta ainda para dar ânimo ao povo. É assim que Deus faz. É, Raquel, desse jeito. Tem de bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Nenhuma vida se perderá. Oh, aleluia. Você vai dar ânimo. Ele vai falar no 23, porque esta mesma noite, mães, humanamente ali falando, Paulo, ele não era um centurião, ele não era um piloto, ele não era um copiloto, ele era servo, prisioneiro de Cristo. Aqui ele era prisioneiro mesmo, né? Ele era servo ali, prisioneiro mesmo. Mas mais do que ser prisioneiro na terra, ele era prisioneiro de Deus, de Cristo. Depois ele fala nas cartas, eu prisioneiro do Senhor. Aí agora tiveram que dar ouvido a Paulo. Ele está falando aqui, ó, essa mesma noite, olha, um prisioneiro com uma autoridade de Deus, aleluia. Ó, essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo.
naquela mesma noite. Deus já está falando, Deus já disse, dizendo, Paulo, você que está aí, não temas, é isso daí que no momento você vai falar, não temas. É preciso que compareça perante César, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo que me foi dito, pois é necessário que vamos dar a uma ilha. Ele ainda teve que dar uma palavra de encorajamento. Deus vai te usar sabiamente para você dar uma palavra de encorajamento para esses tais ou essas tais que desdenharam, que não deram crédito. Deus ainda vai te usar. Por que, irmã Raquel? Porque tem algo aí que precisa ser concretizado na sua vida. E por amor à sua vida, Deus vai preservar a integridade e não vai ter dano. Depois, ao longo aqui, irmãs, dessa palavra, eles vão navegar até a 14ª ali, né, da noite, e eles serão batidos mais uma vez de um lado para o outro, e eles pressentiram que aí eles deram crédito, pressentiram que realmente iria dar uma terra ali, iria ter alguma ilha, alguma coisa firme. Eles já pressentiram. E receosos para que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Agora, né, hora. Deus sabe ou não sabe trabalhar com material humano? Hã? Agora oraram. O povo, todo mundo orou. Centurião, piloto, todo mundo orou, irmã Raquel, todo mundo orou. Agora tá escrito aqui, irmãs. E oravam para que rompesse o dia. Atos 27 e 29. Irmãs, ali, irmãs, todos foram salvos. Vou terminar aqui. Eles oravam. E ali Paulo, né, vai falar, agora só dá Paulo. Só dá Paulo. Ele que começou a lhe dar instruções. Agora, pessoal, ele falava assim, Marca, falava. Agora, pessoal, vocês se alimentem. Tá aqui, ó, no 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Agora come pão, bebe água, come um arroz com feijão, uma carne, um frango, legumes, verduras, ovos. Come. Você ainda vai falar para eles. Come desse rolo. Come, pessoal. Paulo falou, come, se alimentem. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Mãe, isso aqui é sério. Você ainda vai ter que come. Preciso ter força. Eu não quero comer, a comida tá ruim. Come. Come. Se alimenta. Macarrão, arroz. Come, agora é hora de comer. E ele ainda deu aqui, ó, para que se alimentasse. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer.
Quantos eram naquele navio, irmãs? 276 pessoas. E ali, irmãs, nenhuma alma se perdeu. Todos se salvaram e foram ali para uma ilha. E diga-se de passagem, irmãs, aquela ilha que eles foram foi a ilha chamada Malta, que lá também acontece um mistério, acontece um algo naquela ilha também chamada Malta. Mais uma vez Deus vai dar livramento a Paulo. Então, receba essa palavra profética, irmãs. Receba essa palavra profética no dia de hoje. Coloca um amém aqui. Se consagre, jejue, porque vem algo aí. Porque descredibilizaram. Amém, amada igreja? Coloca um amém aqui. Um grande livramento. Nenhuma vida ali se perdeu. Então receba da parte de Deus. Amém? Deus abençoe. A paz.